Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. Se uma casa aparecesse de forma misteriosa em frente à sua residência, você exploraria ela? Quais segredos ela esconde? Se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Isso foi há 20 anos atrás. Eu era uma criança curiosa, sempre explorando as terras da minha família, caminhando até a floresta além dos campos gramados. Eu colecionava pedras, observava animais, brincava nos riachos que encontrava e, na maior parte do tempo, fazia tudo sozinho. Eu não precisava de companhia. Nunca me sentia solitário. Ou talvez fosse porque eu já estava acostumado a ficar sozinho. Meus pais possuíam uma fazenda enorme, uma vasta extensão de terra que se espalhava por quilômetros em todas as direções. Era um lugar bonito, e o sol dourado iluminava os hectares de pés de milho que cercavam o quintal de nossa casa. Meu pai trabalhava duro, passando os dias cuidando da plantação com a ajuda de alguns funcionários. Minha mãe cuidava da casa e das viagens ocasionais à cidade para comprar mantimentos. Eles formavam uma ótima equipe e se amavam muito. Amavam a vida que construíram juntos e dependiam um do outro. Durante o período escolar, minha mãe ou nossa vizinha me levavam, junto com Trevor, para as aulas na cidade. Trevor tinha minha idade e era meu único amigo. Durante o verão, eu quase não o via, porque ele tinha suas próprias responsabilidades na fazenda dos pais dele, a cerca de 13 quilômetros pela estrada de terra. Às vezes, nossas famílias se reuniam para um grande jantar no estilo do interior, enquanto Trevor e eu devorávamos a comida rapidamente e corríamos para brincar. Eu era uma criança feliz. Estava satisfeito com minha vida. Não me lembro de me sentir isolado ou profundamente triste. Meus pais eram bons comigo e a enorme área ao redor mantinha minha vontade de explorar sempre ocupado. Como eu disse, morávamos numa estrada de terra estreita, a quilômetros da cidade e de qualquer outra coisa. Atrás da nossa casa ficavam os campos de milho, fileiras e mais fileiras de plantas que pareciam tocar o horizonte. Pelo menos é assim que eu me lembro. Eu frequentemente tinha medo de me perder naquele labirinto verde quando eu precisava buscar meu pai para o jantar, com os caules altos se erguendo acima da minha cabeça. Na frente da casa havia uma enorme área de campo aberto, que se estendia por dezenas de hectares até alcançar a linha das árvores, onde a floresta começava. Eu adorava explorar aquela mata. Passei grande parte dos meus verões me aventurando cada vez mais fundo nela. Mas essa história não é sobre a floresta, muito menos sobre o campo de milho. É sobre a casa que apareceu de repente no campo do outro lado da estrada. Como eu disse, eu tinha 7 anos quando ela apareceu de repente. Lembro-me de ir dormir uma noite quente de junho, com o calor pesado tornando o sono difícil. Quando finalmente consegui adormecer, não demorou muito para eu acordar novamente. Levantei no meio da noite com a garganta seca por causa do ar abafado. Fui buscar um copo de água, e ao passar pela janela do meu quarto, vi aquilo pela primeira vez. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a altura. Tinha 3 andares, e o telhado parecia alcançar o céu cheio de estrelas. Era a maior casa que eu já tinha visto até então. Minhas pequenas mãos agarraram o parapeito da janela enquanto eu pressionava o nariz contra o vidro, observando aquela nova maravilha. Ela ficava exatamente do outro lado da estrada de terra, a apenas algumas dezenas de metros da nossa varanda. Era pintada de verde escuro, embora eu só percebesse isso pela manhã, e parecia muito bem conservada. As janelas escuras eram cercadas por persianas amarelas horríveis, que pareciam um mofo sob a luz silenciosa da lua. Não havia varanda, apenas uma porta feia da mesma cor das persianas. Fiquei olhando para ela, minha mente infantil se enchendo de entusiasmo diante daquele novo mistério. Já imaginava passar o dia seguinte explorando o lugar. Mas, é claro, eu não poderia. Afinal, era a casa de alguém. Alguém morava ali. Quando esse pensamento destruiu meu entusiasmo, lembro-me de ter desejado correr para acordar meus pais e mostrar o que estava vendo. Na época, a ideia de uma casa simplesmente aparecer em frente à nossa era fascinante. Não parecia assustadora, nem mesmo estranha. Era apenas algo que tinha acontecido. E minha mente de 7 anos simplesmente aceitou isso. Por fim, fui beber água e voltei para a cama, com a cabeça fervilhando de possibilidades. Na manhã seguinte, saltei da cama. O sol mal começava a colorir o céu com tons profundos de roxo e manchas suaves de rosa. Corri até a janela para ter certeza de que não havia sonhado. A casa continuava lá, escura e imóvel. Disparei para a cozinha, quase derrubando meu pai. Eu estava ansioso para mostrar minha descoberta aos meus pais. Sentia como se a casa fosse algo que eu mesmo tivesse encontrado. Como se, de alguma forma, eu fosse responsável por ela estar ali. Depois de me repreender por quase derrubá-lo, meu pai ouviu quando perguntei se ele tinha visto a casa. Ele pareceu confuso, como se não soubesse do que eu estava falando. Agarrei sua mão e o puxei até a porta da frente, falando sem parar.
Abri a porta de uma vez e apontei para casa. Meu pai ficou parado na soleira. Seus olhos percorreram o campo. Uma expressão de confusão surgiu em seu rosto. Então ele olhou para mim. Depois voltou a olhar para o campo. Coçou o queixo e me chamou para dentro. Disse para eu parar de ser ridículo e que se eu tinha tanta energia, poderia ajudá-lo no campo aquele dia. Ele não conseguia ver a casa. Naquela idade, minha mente simplesmente não conseguia compreender aquilo, porque ela estava ali, bem na nossa frente. Continuei apontando e insistindo, mas não adiantou. Ele era completamente incapaz de vê-la. Aquilo me deixou frustrado e confuso. Eu não entendia por que ninguém conseguia enxergar o que eu via. Queria desesperadamente que ele reconhecesse a descoberta que eu tinha feito durante a noite. Mas, por mais que eu insistisse, não adiantava. Como castigo por insistir naquela história, passei o dia ajudando meus pais nos milharais. Pouco depois do café da manhã, 3 dos trabalhadores habituais chegaram e fomos para os fundos da propriedade. Se eles conseguiam ver a casa, não demonstraram. Perguntei mesmo até Louis, o funcionário que trabalhava com meu pai há mais tempo, se tinha notado algo estranho ao chegar. Ele bagunçou meu cabelo e disse que a única coisa incomum que tinha visto era eu ter acordado tão cedo. Afastei sua mão irritado. Por que ninguém conseguia vê-la? Enquanto trabalhava, não conseguia parar de pensar na casa, na forma silenciosa como ela permanecia entre a grama alta, com seus 3 andares implorando para ser explorado. Eu queria contar tudo para Trevor. Tinha certeza de que ele acreditaria em mim. Mais do que isso, tinha certeza de que ele conseguiria ver ela. Trevor compartilhava meu espírito aventureiro. Eu sabia que, na próxima vez que nos encontrássemos, passaríamos horas discutindo aquele lugar, talvez até mesmo investigando. Havia algo nela, um ar de mistério tão forte que eu quase sentia uma atração física me puxando em sua direção. Eu nem conseguia vê-la do meio dos milharais, mas sabia exatamente onde ela estava. O sol atravessou lentamente, hora após hora, até que finalmente meu pai anunciou o fim do expediente. Voltei para casa ao lado dele, ouvindo a conversa dos trabalhadores sobre o que fariam no dia seguinte. Eles subiram os degraus da varanda dos fundos, que foram recebidos por minha mãe, que lhe ofereceu cerveja gelada. Cansado e ainda um pouco irritado, contornei a lateral da casa. Queria dar mais uma olhada na casa verde com persianas amarelas. Virei a esquina e parei imediatamente. A casa tinha desaparecido. Eu esfreguei os olhos, abri-os novamente. Nada. O campo estava vazio. A grama ondulava como um vento quente. Olhei em todas as direções, procurei pela linha distante das árvores, mas não havia nenhuma casa, apenas campo. Sentindo raiva, chutei a terra seca. Agora Trevor jamais acreditaria em mim. Eu queria tanto mostrar aquilo para alguém, queria desesperadamente que alguém admitisse que aquilo existia. Foi nesse momento que xinguei pela primeira vez na vida. Quando eu terminei, olhei nervosamente ao redor para ter certeza de que minha mãe não tinha ouvido. A voz dela vinha da varanda dos fundos. Ela não tinha escutado. Então xinguei de novo. E gostei da sensação de parecer mais durão. Mais tarde naquela noite, a tempestade chegou. A chuva sacudia as paredes da casa e os relâmpagos rasgavam o céu. Logo depois, vinham trovões tão fortes que pareciam disparos de canhão. Eu estava sentado na cama, um pouco assustado, pensando se deveria ir para o quarto dos meus pais. Meu pai provavelmente estava dormindo e roncando no meio daquela tempestade toda, mas talvez minha mãe estivesse acordada. Mesmo assim, eu não queria que eles soubessem que eu estava com medo. Afinal, eu já tinha 7 anos. Quando outro trovão fez a casa inteira tremer, saí da cama e fui até a janela. Decidi encarar aquilo que estava me assustando. Meu pai sempre dizia que homens corajosos só se tornam corajosos quando enfrentam aquilo que os faz querer fugir. Então, fiquei firme diante da janela e observei a tempestade. O vento uivava, a casa tremia, a chuva martelava o telhado como milhares de cascos galopando. Outro relâmpago iluminou o campo, e então eu a vi novamente. A casa tinha voltado. Aproximei o rosto do vidro, tentando enxergar através da chuva. Conseguia distinguir sua forma escura no meio da noite. Meu coração disparou. Ela estava de volta. Eu não tinha imaginado tudo aquilo. Queria acordar meus pais e provar que estava certo. Mas a ideia de despertar meu pai no meio da madrugada me manteve em silêncio. Depois de alguns minutos de espera, outro relâmpago iluminou tudo. E eu vi algo diferente. A porta da frente estava completamente aberta. Não sei exatamente porquê, mas naquele instante senti medo pela primeira vez. Pessoas não deixam a porta aberta durante uma tempestade, mas lá estava ela, escancarada. A chuva e o vento entrando na escuridão da casa. Um frio se espalhou pelo meu estômago. Agarrei o parapeito da janela e esperei por outro relâmpago. Quando ele veio, vi algo parado na porta. Algo me encarando. A tempestade dificultava enxergar, mas dava para perceber que era grande. Parecia uma figura humana feita de cores embaralhadas. Mergulhei de volta para a cama.
Toda minha coragem desapareceu instantaneamente. Escondi-me sob as cobertas, tremendo. Senti que tinha visto algo que não deveria ter visto. No dia seguinte, a casa havia desaparecido outra vez. Uma parte de mim ficou até aliviada. Minha mente infantil precisava de tempo para processar tudo aquilo que tinha visto. Passei a manhã inteira revivendo a cena, tentando imaginar detalhes para aquela figura. Mas a verdade era simples. Eu não fazia ideia do que tinha visto. Tomei café da manhã, ouvindo meus pais conversarem sobre os planos do dia. Então ouvi minha mãe dizer que os Harvey viriam jantar conosco. Meu coração disparou. Trevor viria. Finalmente eu poderia contar tudo para ele. A empolgação afastou os medos da noite anterior. Terminei minhas panquecas em poucas mordidas. Meu pai disse que eu não precisaria ajudá-lo naquele dia. Depois de lavar a louça com a minha mãe, saí correndo em direção à floresta. Sem a casa ali, parecia apenas mais um dia perfeito de verão. Passei horas brincando perto de um riacho. Coletei pedras, inventei aventuras, fingi lutar contra índios. Foi um daqueles dias que se tornam lembranças perfeitas da infância. Com o passar das horas, a casa foi desaparecendo dos meus pensamentos. O calor aumentou, o sol cruzou o céu. E quando começou a se pôr, finalmente voltei para casa. Foi então que tudo ficou estranho novamente. Assim que saí da floresta, parei abruptamente. A casa estava de volta. Mas havia algo diferente. Ela estava virada para mim. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquilo não estava certo. Ela deveria estar voltada para minha casa. Por que agora estava olhando para a floresta? Minha própria casa estava escondida atrás dela. Observei as janelas escuras. Nada se movia, nenhum sinal de vida. Comecei a contorná-la à distância, mantendo os olhos fixos na porta, esperando que algo saísse correndo dela. Mas nada aconteceu. Quando cheguei à metade do caminho, corri para a varanda de casa. Subi os degraus ofegante, olhei para trás e quase caí. A casa tinha voltado a ficar virada para mim. Fiquei encarando-a, esperando qualquer coisa acontecer. Na minha cabeça de criança, a casa estava viva. Era algum tipo de criatura, uma criatura que me observava, e eu começava a acreditar que ela era perigosa. Quando entrei em casa, fui recebido pelo cheiro delicioso do jantar. As vozes dos adultos vinham da cozinha. Trevor já tinha chegado. Depois de me lavar, levei Trevor até a porta da frente. Abri-a e apontei para casa. Perguntei nervoso: "Você consegue vê-la?" Trevor riu. Deu um tapa amigável nas minhas costas. "É claro que eu consigo." Naquele instante senti um enorme alívio. Finalmente alguém acreditava em mim. E então contei tudo. A aparição da casa, o desaparecimento, a figura durante a tempestade, o fato dos meus pais não conseguirem vê-lo. Conforme eu falava, os olhos de Trevor brilhavam cada vez mais. Ele ficou fascinado. Queria explorá-la imediatamente. Mas eu tinha medo, muito medo, e tentei convencê-lo a não chegar perto dela. Ele não me ouviu. Pelo contrário, quanto mais eu dizia que era perigosa, mais ele queria investigá-la. Depois do jantar, Trevor e eu corremos para a varanda da frente. O céu estava aberto por tons profundos de azul e roxo. As estrelas começavam a surgir, e vagalumes piscavam pelo campo como pequenas lanternas. Nos sentamos no degrau da varanda observando a casa. Escura, silenciosa, imóvel. Trevor não conseguia parar de falar sobre explorá-la. Queria ir até lá olhar pelas janelas. Dizia que não tinha medo. Eu continuava insistindo que algo estava errado naquele lugar. Era uma sensação difícil de explicar. Um aperto no estômago. Um instinto dizendo para ficar longe. Depois de alguns minutos discutindo, Trevor se levantou. "Vou sozinho então." Meu coração afundou. Tentei fazê-lo mudar de ideia e implorei, mas Trevor só riu, me chamou de covarde. Começou até a imitar uma galinha pela varanda, balançando os braços. Nada disso mudou minha opinião. E nada mudou a dele. Suspirando, ele desceu os degraus, piscou para mim, fez sinal de positivo e começou a atravessar o campo. Eu observava, cada vez mais nervoso. Senti que deveria impedir aquilo, talvez chamar meus pais. Mas o que eles fariam? Para eles, Trevor estaria apenas caminhando por um campo vazio. Quando Trevor estava a cerca de 10 metros da porta da casa, tudo ficou silencioso. As persianas amarelas pareciam dentes sujos sob a luz da lua. Ele se aproximava lentamente de uma janela do térreo. Foi então que vi algo, no terceiro andar, na janela mais à esquerda. Uma luz. Parecia a chama de uma vela, pequena, suave, brilhando no meio da escuridão. Observei enquanto ela se movia, passando de uma janela para outra, desaparecendo. Meu coração quase parou. Gritei para o Trevor voltar. Corri escada abaixo, atravessei a estrada, entrei no campo e a luz reapareceu. Agora no segundo andar, movendo-se lentamente, descendo, aproximando-se. Parei, apavorado demais para chegar mais perto.
Comecei a acenar freneticamente. Trevor gritava perguntando o que havia acontecido. Eu berrava de volta. Volta! Volta agora! Então xinguei. Foi a única forma de fazê-lo prestar atenção. Ao ouvir aquilo, Trevor finalmente começou a voltar. Mas enquanto ele se afastava da casa, a luz desapareceu do segundo andar e reapareceu no térreo, exatamente na janela pela qual ele estava prestes a espiar. A luz permaneceu parada, flutuando na escuridão, e eu senti algo me observando dali de dentro. Trevor chegou até mim e eu agarrei pelos ombros. Virei-o na direção da janela. Você viu? Assim que ele olhou, a luz desapareceu, toda a casa mergulhou na escuridão. Ficamos parados ali, respirando com dificuldade. Nenhum dos dois sabia o que tinha acabado de acontecer. Perguntei se ele tinha visto e Trevor assentiu lentamente. Agora tínhamos certeza. Havia algo naquela casa. Algo que sabia que estávamos ali. De repente me senti exposto, como se a lua estivesse nos iluminando para alguma coisa que nos observava. Corremos de volta para casa. Nenhum de nós falou sobre aquilo com adultos. Sentíamos culpa. Sabíamos que estávamos bisbilhotando algo que não devíamos. Quando voltamos para a mesa para comer torta, fizemos um acordo silencioso. Não contaríamos nada. Mais tarde, meus pais permitiram que Trevor dormisse em nossa casa. Na verdade, ele ficaria 2 noites. Ficamos eufóricos. Corremos para o meu quarto planejando aventuras. Passamos horas desenhando fortes em folha de papel, inventando história, criando heróis e vilões. Foi uma daquelas noites perfeitas da infância. Aquelas que parecem durar para sempre. Quando Trevor voltou, depois de se despedir dos pais, olhei pela janela. A casa tinha desaparecido novamente. Era meia-noite. Trevor dormia profundamente no saco de dormir ao lado da minha cama. Eu não sabia por que tinha acordado, mas algo parecia errado. Muito errado. O quarto estava silencioso, escuro. Mesmo com Trevor ali, eu sentia que não estávamos sozinhos. Olhei para os cantos, para o armário, para a porta entreaberta. As sombras pareciam monstros. Quis acordar Trevor, mas não queria ser chamado de covarde novamente. Então olhei pela janela. Nada. Apenas o luar entrando. Nenhum rosto, nenhum olho. Nenhuma vela flutuando na escuridão. Mas então, senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo parecia me puxar até a janela. Uma força invisível, como se quisesse que eu olhasse. Resisti, mas não consegui. Saí da cama, caminhei lentamente, e cada passo aumentava o meu medo. Minha mente repetia, não olhe, não olhe. Cheguei à janela, e olhei. O que vi naquela noite ainda me assombra. A casa estava de volta, mas algo gigantesco espiava por cima do telhado. Uma cabeça colossal, tão grande quanto a própria casa. 2 mãos enormes seguravam o telhado, como uma criança espiando por cima de uma mesa. Seus olhos eram gigantes, brancos, com íris vermelhas brilhantes. Vermelhas como sangue. Seu sorriso era monstruoso, dentes enormes, brancos, brilhando na escuridão. Ele me encarava, sem piscar, sem se mover, apenas sorrindo. E então, ouvi alguém chamar meu nome atrás de mim. Ouvir o meu nome vindo da porta foi pior do que ver a criatura gigantesca do lado de fora. Virei-me instantaneamente. Um grito já estava preso na minha garganta. Na fresta da porta do meu quarto, havia um olho enorme me observando. Eu conseguia ver metade de um sorriso. Uma mão negra segurava a madeira da porta. Sem pensar, me joguei de volta para a cama. Enterrei-me sob os cobertores. Tremia, chorava, sentia que meu coração iria explodir. Ouvi a porta se abrir completamente. Ouvi Trevor se mexer no saco de dormir. Criei coragem para espiar por cima das cobertas. E o vi. A criatura estava parada na entrada do quarto. Era alta, humanoide. Sua pele parecia uma mistura constante de cores escuras girando umas sobre as outras, como tinta sendo mexida. O rosto mudava sem parar. Um enorme olho surgia e desaparecia. A boca fazia o mesmo, mas o sorriso permanecia. Sempre aquele sorriso horrível. Então ela falou. Sua voz parecia muitas vozes ao mesmo tempo, como se dezenas de pessoas falassem através de água corrente. Encolhi-me ainda mais sob os lençóis. Queria gritar, mas não conseguia. O medo me paralisava. Então ouvi um movimento. Um baque, seguido de um som de algo sendo arrastado. Fiquei imóvel, suando, tremendo, tentando reunir coragem para chamar meus pais. Ouvi Trevor acordar. Sua voz estava confusa, sonolenta, mas logo mudou. O medo começou a aparecer em seu tom. Ele estava percebendo que algo estava errado.
Passos pesados ecoaram pelo corredor. O som de algo sendo arrastado continuava. Trevor começou a chorar. A porta da frente se abriu com um estrondo. Corri para a janela. Lágrimas escorriam por meus rostos. E então vi. A criatura estava arrastando Trevor, ainda preso dentro do saco de dormir, pela varanda, pelo campo, na direção da casa. Acima dela estava a criatura gigantesca. O monstro enorme observava tudo. Os olhos vermelhos brilhavam. O sorriso permanecia aberto, animado, como se estivesse feliz. A criatura menor continuou caminhando. A porta da casa abriu sozinha. A escuridão do interior parecia se espalhar para fora. Trevor se debatia, tentava escapar, chorava, gritava, e então desapareceu dentro da casa. A porta se fechou. Naquele instante, eu finalmente consegui gritar. Gritei até perder a voz. Gritei até meu pai acordar. Gritei até minha mãe correr para o quarto. Quando meu pai entrou, agarrou meus ombros e perguntou o que havia acontecido. Mas antes de responder, olhei uma última vez pela janela. A casa desapareceu. Simplesmente desapareceu. Isso aconteceu há 20 anos. Naquela noite, meus pais chamaram a polícia. Os pais de Trevor vieram. Contei inúmeras vezes o que tinha visto. Ninguém acreditou. Todos pensaram que Trevor havia sido sequestrado. A polícia investigou durante meses. Nunca encontraram nenhuma pista. Nenhum suspeito, nenhum corpo. Nada. Trevor desapareceu sem deixar vestígios. Os pais dele nunca mais falaram com os meus. E a casa jamais voltou a aparecer. Nem Trevor. Até 2 dias atrás. Eu estava trabalhando quando recebi uma ligação da polícia. Disseram que havia encontrado uma criança que insistia em falar comigo. Segundo eles, meu nome era a única coisa que ela dizia. Assim que desliguei, soube quem era. Trevor. Corri para o hospital. No caminho, meu coração parecia querer sair do peito. A polícia me fez várias perguntas antes de permitir minha entrada, mas algo me chamou a atenção. Todos pareciam perturbados, assustados, como se tivessem visto algo que não conseguiam explicar. Quando cheguei à porta do quarto, o policial colocou a mão em meu ombro. Prepare-se, disse ele. O que você vai ver pode ser difícil. Abri a porta e fiquei sem ar. Uma criança estava deitada na cama, mas havia algo profundamente errado nela. Todo o seu corpo era branco, completamente branco. Pele, olhos, boca, cabelo, tudo. Parecia uma estátua feita de porcelana ou um manequim coberto de neve. E então ela virou a cabeça para mim e falou meu nome. Reconheci sua voz imediatamente. Era Trevor. Sentei ao lado da cama, segurei sua mão. Minhas mãos tremiam e minha voz também. Perguntei o que havia acontecido. Trevor ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: quanto tempo passou? 20 anos. Ele ficou imóvel. Depois respondeu: não pode ser. Nova pausa, e então acrescentou: vai acontecer em breve. O quê? Eles estão vindo. Quem? Os sorridentes. Perguntei o que aquilo significava. Perguntei sobre a casa, sobre os monstros, sobre onde ele esteve durante todos aqueles anos. Trevor começou a responder, mas suas palavras eram confusas, assustadoras. Eles me levaram para entre as cores. Roubaram meus anos. Roubaram os anos de todas as crianças. Muitas casas. Muitas crianças. Então ele olhou diretamente para mim e disse: eles estão prontos agora. Eles virão como crianças. Meu sangue gelou. Quem? Trevor começou a tremer. Os sorridentes. Eles caminharão entre nós. Crescerão entre nós. Esperarão. E então revelarão quem realmente são. Sua voz ficou desesperada. Eles vão devorar tudo. Vão devorar o mundo inteiro. Nesse momento, Trevor entrou em convulsão. Os médicos correram para ajudá-lo. Fui retirado do quarto e nunca mais pude falar com ele. Trevor morreu naquela mesma noite. Não sei o que aconteceu dentro daquela casa. Não sei para onde ele foi levado. Não sei o que fizeram com ele durante 20 anos. Talvez eu nunca saiba. Mas sei de uma coisa. Aquilo era real. A casa, os monstros, o gigante de olhos vermelhos. Tudo era real. Enquanto dirigia para casa naquela noite, não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de Trevor.
Eles virão como crianças. Com as mãos trêmulas, peguei o celular. Liguei para minha esposa. Eu precisava saber uma coisa. Precisava saber o que meu filho estava fazendo naquele exato momento. O que será que são esses seres? Esses tais sorridentes? Será que eles realmente existem? Será que são espíritos? Talvez uma criatura fora do nosso plano? Talvez fora do nosso planeta? Será que o plano deles já começou? Será que aquele seu primo ou aquele amigo de infância que você sempre achou que agia de uma forma diferente, de uma forma estranha, será que ele realmente era só um garoto normal? Ou será que ele estava escondendo algo? É bom reforçar que não devemos confiar plenamente em ninguém. Cuidado com aqueles que te cercam. E até o próximo vídeo.